possa realizar todas as coisas, maravilhas, bênçãos e graças na nossa vida, por meio desse ensino, desse estudo que nós vamos ter dos Atos dos Apóstolos, que o Senhor possa ser cada vez mais Senhor da nossa vida, a partir do conhecimento da sua palavra. Clamamos o Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos à Virgem Maria que ela interceda por nós, que ela nos acompanhe e que nós possamos ter uma noite cheia do Espírito Santo, cheia de aprendizado, cheia da graça de Deus por meio desse ensino. Que Nossa Senhora esteja conosco nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Irmãos, eu quero dizer também, para quem não me conhece, vou me apresentar, porque pode ser que tenham pessoas novas aí, né? Como eu falei no início, meu nome é Vinícius Dieter, eu tenho 34 anos, sou casado com a Luísa, né? Temos a Tereza, que estava aqui comigo antes, e a Maria, que está no ventre, né? A Maria já está no 8º mês, logo mais vai nascer. Participo do grupo Filhos da Misericórdia, Caxias do Sul, e estou como coordenador diocesano da pregação nesse momento. Então, por isso estou aqui. Também quero motivar vocês a continuar fazendo a leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Nós combinamos de ler um capítulo por dia, né? Quem está no grupo da pregação, quem que está lendo aí? Será que tem alguém que está lendo? Espero que sim, né? Então, para que a gente possa ir complementando o nosso estudo a partir das formações, mas também da leitura diária, um capítulo por dia. Nem todos os dias eu mando lembrete, mas todos os dias tem que ler um capítulo, ok? Você vai anotando as perguntas para depois interagir no final e também os seus comentários para, no final, a gente poder acrescentar, né, após a fala do Railson. Eu peço que, dentro do possível, quem puder ficar com a câmera aberta também, eu sei que é melhor para quem está falando, né? E como eu disse da outra vez também, por experiência própria, é ruim, muitas vezes é ruim a gente ter que falar para ninguém, né? Olhando só para as imagens. Então, quem puder ficar com a câmera aberta também é um ato de amor, de caridade para com o nosso formador, o Railson. Tá bem? Então, quem puder ligar a câmera para que a gente possa se ver também, né? Matar um pouco da saudade mesmo à distância, né? Assim, online a gente pode matar um pouco da saudade, interagir bem. Aí, ó, dá um tchauzinho aí para a pessoa que está lá do outro lado. Isso, Deus te abençoe. Isso, vamos nos acolhendo aí. Que alegria, pessoal, que bom a gente poder estar juntos assim, dessa forma, né? Então, quero acolher com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria o Railson. O Railson é um homem de Deus, pessoal, um homem de Deus. Ele já pegou no nosso grupo Filhos da Misericórdia, um excelente formador, né? Ele é teólogo, né? Ele disse que ele não é teólogo, né? Ele disse que teólogo é algo chique, né? É só um bacharel. E ele é amigo também do nosso querido Serginho, né? Nosso seminarista agora. Então, Railson, seja muito bem-vindo à RCC do Rio Grande do Sul, a gente acolhe com muito amor, a RCC da Diocese de Caxias, sobretudo, né? Seja bem-vindo, é contigo, fica à vontade. Opa! Bom, boa noite a todos, obrigado, Vinícius, pela acolhida, pelo convite, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Nós, como diz o amigo Moisés Esbardelotto, o verbo se fez beat, né? Tem se feito beat cada vez mais nesse tempo de pandemia, e então a nossa comunicação aí nos leva para falar com grupos que nós nunca imaginávamos antes, né? Então é uma alegria estar aqui falando com vocês de Caxias. E, bom, eu até conversava com o Vinícius, né, em relação a como que ia funcionar a formação, para que não parecesse o formato de aula, né, se a gente iria usar slide ou não. Então, vou procurar ficar sem slide mesmo, num formato de
de pregação, né? Mas assim, a pregação formativa, né? Como exposição da palavra, né? Então, que seja um tempo de formação, mas também de oração, tá bom? Então, agradeço mais uma vez o convite, é uma alegria estar aqui com vocês e que possa ser proveitoso, tá bom? Bom, me apresentando melhor então para vocês, sou o Railson, sou da Diocese de Campo Limpo, uma diocese que fica aqui na Grande São Paulo, pega a cidade de São Paulo, mas também cidades que estão aqui no lado sul, né, da nossa região, Tapecerica da Serra, Taboão, Embu Guaçu, Embu das Artes, São Lourenço da Serra e Juquitiba. É uma diocese relativamente nova, quando se fala de história da igreja no Brasil, é uma diocese que tem 31 anos, fazia parte da grande Arquidiocese de São Paulo, que foi dividida em 1989. Atuou através da renovação carismática, colaborando com o Ministério da Pregação, né, com a formação dos pregadores, e também atuando no Ministério da Pregação, e também no Núcleo de Diálogo Católico Pentecostal, dessa vez servindo a nível estadual, né? E tem o meu grupo de oração, que é o Caminhando com Cristo, que é aqui da minha paróquia, Santuário São José Operário, todas as sextas, às 20 horas, e nós estamos nos reunindo ainda de forma online, né? As missas já voltaram, presenciais aqui, na nossa região, na nossa diocese, mas o grupo de oração continua de modo remoto, né? São Paulo, querendo ou não, ainda é uma das cidades na qual a pandemia tem números alarmantes, então nosso pároco optou por só voltar com a missa, né? Então as demais atividades elas estão todas de modo remoto, tá bom? Bom, vamos dar então início então à nossa formação propriamente dita, que tem como tema Atos dos Apóstolos e as primeiras comunidades, tá? Atos dos Apóstolos e as primeiras comunidades, ou melhor, os Atos e a comunidade cristã, né? Porque o que as primeiras comunidades ensinam para nós que somos comunidade cristã hoje, né? É muito interessante que a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz, ela não é um texto de 20 séculos que nós lemos e, nossa, que coincidência com o tempo presente, né? Não, ela fala para o presente. A palavra é sempre viva, né? E ela nos incomoda, ela gera vida, ela nos exorta, ela nos impulsiona, né? Então, a palavra sempre tem algo para nos ensinar no hoje. É assim que cria a igreja, né? Já dizia o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, nós não somos a religião do livro. Ele escreveu lá na Verbum Domini, em 2007. Nós não somos a religião do livro. Nós somos a religião que faz o encontro com a pessoa de Jesus, que se revela também através do livro, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos encontramos com Jesus. Lendo Atos dos Apóstolos, nós nos encontramos com Jesus ressuscitado e a experiência do ressuscitado que deu vida para aquela igreja primitiva, também dá vida para a nossa igreja, para as nossas comunidades no hoje. Amém? Bom, então, o primeiro bloco, antes de adentrar propriamente, queria deixar vocês bastante livres, tá bom? Tem um botãozinho aqui embaixo, né, do levantar a mão. Então, todas as vezes que vocês clicarem lá, vai aparecer aqui a notificação. Então, se quiser partilhar, comentar algo, ou fazer uma intervenção, algo não ficou claro, alguma expressão passou batido, né? Às vezes eu me empolgo e acabo falando um pouco rápido e tal, né? Em São Paulo, tudo, a gente corre, né? Corre para tudo aqui em São Paulo, então, às vezes eu me empolgo, então, pode clicar na mãozinha aí que a gente organiza as ideias. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Como nasce a igreja, né? Como nasceu a igreja? O Catecismo da Igreja vai nos dizer, provavelmente você tem na sua casa o Catecismo da Igreja Católica, que a igreja vai nascer da cruz do Senhor ferido, né, pela lança, e no seu coração ali trespassado jorra então sangue e água. Ali vai nascer a igreja, diz o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, do lado aberto de Jesus, o Senhor, né, ao jorrar ali do seu ferimento sangue e água, também derrama sobre nós o dom que é a igreja, a graça que é a igreja. Mas a igreja ainda não tinha sido manifesta a todo mundo.
Quando a igreja se manifesta ao mundo? No evento de Pentecostes, Atos 2. Então a igreja nasce da cruz e se manifesta para o mundo, se manifesta então de modo público, podemos dizer assim, no evento de Pentecostes. Né? Então nós temos o manifestar da igreja no evento de Pentecostes. Mas antes de nós falarmos do evento de Pentecostes, é interessante nós notarmos os textos ali, de certa forma, que funcionam como uma espécie de dobradiça. O finalzinho do Evangelho de Lucas para o início do texto de Atos, ou até mesmo podemos fazer uma leitura do finalzinho do Evangelho de Mateus em paralelo com o início de Atos. Nós temos, de certa forma, o ressuscitado entregando uma missão. O ressuscitado confia uma missão. E eu vou insistir nessa expressão no ressuscitado, porque é assim que nós nos referimos a Jesus, quando nós falamos das aparições de Jesus no texto de Atos. É sempre o ressuscitado. É como se fosse um personagem teológico diferente. É por isso que a gente usa a expressão ressuscitado. Então, agora eles fazem a experiência com o ressuscitado. E o final do Evangelho de Lucas e o final do Evangelho de Mateus também vai mostrar este personagem, que é o mesmo Jesus, é claro, mas que se apresenta como ressuscitado. E é importante que a gente identifique quando eu falo ressuscitado e quando falo o verbo encarnado. Né? A experiência do ressuscitado nos aponta principalmente para a missão que a igreja desempenha no hoje, deve desempenhar no hoje. Tá bom? Então vamos lá. Como fecha o Evangelho de Mateus? Como que nós vemos ali o fechamento do Evangelho de Lucas? Em Mateus 28, propriamente dito, nós temos o ressuscitado aparecendo para os discípulos e convidando eles para uma missão. Qual é a missão? Jesus vai falar então para os seus: ide pelas nações, batizando-as, ensinando-as. Ide pelas nações, batizando-as e ensinando. São dois verbos no particípio grego que o ressuscitado dirige aos seus. Ali nós entendemos que o eixo da missão da igreja foi confiado ali nessas palavras do ressuscitado. Qual é a missão da igreja? O ressuscitado já indicou: batizar, ensinar. Batizar, ensinar. Essa é a missão que a igreja recebe do próprio Jesus ressuscitado. Ensinando-as tudo aquilo que vos ordenei, tudo aquilo que vos ensinei, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós já temos até a fórmula catequética que aparece lá no capítulo 28 de Mateus. Quando eu digo que a missão da igreja é ensinar e batizar, eu não estou falando de um modo exclusivo do sacramento do batismo apenas. Mas nós estamos falando de toda a dinâmica sacramental, simbólica, litúrgica que a igreja realiza. Jesus está apontando neste sentido. Jesus não só instituiu o sacramento do batismo. A igreja nos transmite hoje 7 sacramentos. Então, quando nós lemos lá o batizando-as, nós podemos entender ali que nesse convite, nessa ordem que Jesus dá, na verdade ele está falando de toda a dinâmica sacramental que a igreja realiza. Mas não está dizendo apenas acerca da dispensa de sacramentos, apenas da entrega dos sacramentos, mas também de como esses sacramentos são realizados. Então, quando Jesus fala, olha, a missão de vocês, ide pelas nações, ensinando, batizando, o que Jesus está dizendo é, prega, ensina, forma, faz o anúncio, mas também celebra. Celebra e façam memória. Façam memória. Aí, a missa, o batismo, a confissão, a crisma, a ordem, a unção dos enfermos e todos os sacramentos que nós celebramos. Prega, ensina, celebra, partilha a palavra, não é? E se reúne em torno da mesa, em torno dos símbolos, não é?
comam do meu pão, que é a minha carne, bebam do meu vinho, que é o meu sangue. Então, essa é a missão da igreja. Ela vai corresponder àquilo que Jesus pediu, sendo fiel a esse duplo ensinamento que ele entregou. Tá? Mateus 28 e Lucas 24, também nós temos ali a aparição do ressuscitado, que vai ser repetida lá no capítulo 1 de Atos, naquele diálogo que começa ali mais ou menos no versículo 5 para o versículo 6, tá bom? Em Atos, nós temos essa dobradiça, o ressuscitado confiou a missão, só que em Atos nós temos um diálogo muito interessante para que a gente compreenda a cabeça dos discípulos e principalmente a cabeça dos primeiros cristãos que estão abraçando a fé e eles estão vindo do mundo judaico, estão vindo do judaísmo. Tá? Vai dizer assim, versículo 6 de Atos. Estou aqui com a Bíblia de tradução Jerusalém, tá? Estando, pois, reunidos, eles quem? Eles, os discípulos, assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele, Jesus, respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Alguns pontos interessantíssimos aqui. Jesus ressuscitado aparece para o grupo dos 11 agora, não é? E eles estavam ali reunidos e eles se apresentam diante de Jesus e fazem essa pergunta: é agora que irás restaurar a realeza em Israel? E por que eles fazem essa pergunta para Jesus? Por que eles perguntam sobre restaurar a realeza de Israel? Essa pergunta só faz sentido quando nós pensamos ou quando nós entendemos como funcionava a dinâmica de espera do Messias para o mundo judaico. Muitos dos discípulos, formados ali no berço da tradição judaica, tinham a ideia de que o Messias iria fazer o quê? Restaurar a realeza de Israel. E restaurar a realeza de Israel significa se apresentar como um Messias salvífico, mas também um Messias político. Um Messias político. Ou seja, restaurar a realeza de Israel significa o quê? Destronar quem governa hoje e colocar o verdadeiro líder de Israel no trono. Israel será soberano. Israel será livre. Israel não estará mais na dominação de nenhum homem, de nenhum opressor. E para muitos dos judeus, a espera do Messias era justamente para que isso pudesse acontecer. Não só que o Messias anunciasse o reino e o reino fosse um dia pleno na Jerusalém Celeste, mas que esse reino já começasse no aqui e agora de maneira política. É aí que a gente entende melhor porque que grupos de judeus vão escolher por Barrabás. Nesse sentido, Barrabás não é um bandido, gente, como escutamos muitas vezes por aí. Barrabás é um agitador público, um agitador político. E aí, quando eles escolhem Barrabás, o que está presente na mente deles? Esse Jesus aí, que eu achava que ia ser o cara que ia derrubar o César, tá com nada. Já foi preso, já está aí capturado, já vai para a cruz. Esse Barrabás aí é meio vida louca. Eu acho que esse Barrabás é capaz de derrubar o César. O Jesus não. E aí, diante da pergunta, Barrabás ou Jesus? Barrabás. Até mesmo o nome de Barrabás. Bar-Abás. Bar-Abá. Bar. Filho, Abá, pai. Filho do pai. O nome de Barrabás está carregado de um título messiânico,
filho do Pai. Olha que interessante. Ou seja, quando eles escolhem por Barrabás, o judeu está pensando assim, talvez seja esse o cara que vai nos libertar. E aí o que acontece? Jesus vai para a cruz, é morto, é sepultado, desce à mansão dos mortos e ressuscita. Quando o ressuscitado aparece, o grupo dos 11, meus amigos, pensam o quê? Opa, é agora! É agora que a porca torce o rabo. É agora que a cobra vai fumar. Por quê? O homem morreu e ressuscitou. Agora ele vai voltar virado no giraia. É agora. É agora que acabou para Herodes. Acabou para Pilatos. Acabou para o César. Porque Jesus vai voltar no veneno. Só que Jesus volta o quê? Volta até com fome, né? Não sei se vocês já repararam, mas Jesus, ele está comendo toda hora no evangelho, né? Já perceberam que todo momento ele está comendo? Né? E ele entra na casa, e ele come, e ele passa não sei na onde, e ele come, e ele ressuscitado, ceia com os discípulos de Emaús, e aparece lá quando está Tomé, e quer comer de novo, e aparece para Pedro, e pesca, e come de novo, né? Então, assim, voltou na larica. Injuriado ele não voltou não, mas voltou com fome, o ressuscitado, né? Mas brincadeira essa parte, os discípulos chegam diante dele e falam assim, quando será que você vai restaurar e pôr ordem aqui na casa? Aí eu fico imaginando Jesus respondendo, né? Claro que Lucas caprichou aqui, né? E Jesus vai dizer assim, não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, que é uma resposta até um tanto paciente, né? Mas eu imagino Jesus já pistolando, já, mas não é possível que esses discípulos não estão entendendo nada. Eles ainda não entenderam que o meu reino não é desse mundo. Eu não estou nem aí para o César, eu não quero nem saber do Pilatos, não quero nem saber do Herodes. Na verdade, eu quero que o meu povo tenha vida e a tenha em abundância. É claro que eu não simpatizo com eles, mas eu não vou derrubar eles de lá de maneira política, coisíssima nenhuma. E nem vocês irão fazer isso. E nem vocês irão fazer isso. Não compete a vós, discípulos. A missão que vocês têm aqui é outra. E aí Jesus vai dizer: recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e vocês serão o quê? Sereis minhas testemunhas. Olha a missão da igreja. E não só para aquele grupo dos 11, para aquele grupo que estava reunido na sala de cima, no cenáculo. Para todos nós, o Senhor também nos diz: não compete a vós, sereis minhas testemunhas. Meus queridos irmãos e irmãs, e o Senhor tem me incomodado há muito tempo, né? E por isso que eu partilho isso também, porque acredito que seja necessário nós falarmos sobre isso. Na Sexta-feira Santa, na pregação do cardeal Cantalamessa, quando ele dizia que a fraternidade católica está dilacerada, e não é por dogma, não é por doutrina, a fraternidade católica está dilacerada por política. E a gente vê essa chaga aberta, escancarada aqui na Igreja do Brasil. Queridos, quando eu leio esse texto, penso que o Senhor também nos exorta. Não, 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 não. Não compete a vós. Não compete a vós se ocupar, deixar que isso tome conta da nossa vida. Não é que a gente vai ser insensível, nem indiferente, nem alienado, viu, gente? Que fique bem claro aqui. Não é que é para. Não estou falando que a gente tem que ser alienado, tem que estar distante, não é nada disso, não, pelo contrário. Temos que ser cristãos engajados, verdadeiramente comprometidos, né? E claro, nós temos valores, nós defendemos valores, mas o problema é que muitas vezes nós temos deixado de lado o que é essencial, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o mover do Espírito, e deixado que ideologias tomem conta dos nossos discursos, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dos nossos encontros, das nossas relações. Então, não apenas a fraternidade católica está dilacerada por conta disso. A família, grupo de amigos, ambientes de trabalho, dilacerados por pessoas que não sabem o nosso nome e que muitas vezes não estão nem aí com a nossa vida, com a dinâmica da nossa vida, com o nosso bem-estar, etc. e tal.
Mas voltando para nós aqui a palavra, e o Senhor nos exorta, não compete a vós. O que eu preciso de vocês, meus filhos, é que vocês sejam o quê? Minhas testemunhas. Testemunhas. É a dinâmica da martiria. É a dinâmica da martiria. A igreja, e aqui eu vou colocar aqui no chat, a igreja, ela também desempenha a sua missão através da martiria. A martiria, enquanto ministério, enquanto serviço. Claro que nós sabemos bem que o mártir é aquele que derrama o seu sangue por Jesus. De maneira canônica, o santo mártir é aquele que derrama o seu sangue por Jesus. Nós utilizamos esse título, esse nome, mártir, para falarmos daqueles que derramaram seu sangue por Jesus. Mas o martírio não é uma exclusividade daqueles que derramam sangue. A martiria, isto é, o testemunho, é missão de todo batizado. De todos aqueles que um dia disseram o seu sim. Disseram o seu sim diante de Jesus, como se dissesse, sim, eu quero me comprometer, eu quero ser igreja com... Eu sou igreja. Eu quero viver a minha missão como batizado. Eu quero viver a minha missão como peça fundamental, como peça importante dentro da dinâmica do reino de Deus. Sereis minhas testemunhas. E olha só o que diz o texto. Em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. O evangelho vai expandindo. Ele se expande de maneira que os batizados, aqueles que foram alcançados pelo ressuscitado, são tocados pela missão, são impelidos pelo Espírito Santo, se deixam ser impelidos pelo Espírito e correspondem ao chamado que o Senhor fez. Olha que beleza isso. Aqui está o itinerário da missão. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Confins da terra. Ou seja, todo mundo. O evangelho é para todos. Não é? Versículo 9. Dito isto, foi elevado à vista deles. Então, narra a ascensão. E depois da ascensão, aí nós entramos no bloco que vai falar da primeira comunidade cristã. A igreja de Atos. A igreja de Jerusalém. E aí tudo isso, todo esse pano de fundo aqui, vai nos ensinando vários elementos aqui presentes. Que mostram o itinerário para se chegar à igreja primitiva, a igreja de Atos. E o que essa igreja de Atos ensina para nós, comunidade cristã de hoje. Primeiro elemento aqui, a gente precisa ler inteiro. O grupo era formado como? Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota, Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os apóstolos, as mulheres que serviam, que estavam acompanhando Jesus. E a grande marca aqui, perseverantes na oração. Essa é a grande marca dessa comunidade e que nos ensina para nós, comunidade primitiva de hoje. Perseverantes na oração. Vai dizer um dentro santo da igreja, quem não reza vira bicho. Tem que ter vida de oração. O cristão tem que ter vida de oração. E não é simplesmente ter uma rotina de oração. Quando eu quero
quando eu digo tenha vida de oração, não estou falando tem um checklist, agora eu já fiz o meu sinal da cruz, eu rezei de manhã, eu já rezei o terço aqui. Não, não, não. Vida de oração vai além. Vida de oração é fazer com que os acontecimentos do dia a dia possam se converter em momentos de oração. No trânsito, eu oro. No trabalho, na adversidade. No momento da alegria, eu rendo graças, eu louvo a Deus. Porque toda a minha vida, toda a dinâmica da minha vida, ela é permeada pelo Espírito Santo. Então, toda ela pode se converter em momento de oração. Né? Eram perseverantes na oração. E aí, no versículo 15, vai narrar a substituição de Judas, no qual lançam sorte e escolhem Matias. Aqui é uma informação puramente teológica. A substituição de Judas está simplesmente para que possa ser recomposto o número 12. Mas por que é importante recompor o número 12? Ora, o número 12 é um número teológico importantíssimo. Recorda as 12 tribos de Israel. Nenhum lugar fica vazio. As 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. O grupo dos 12 apóstolos do Novo Testamento agora está completo de novo. E agora a igreja toma o seu posto. Dá o seu primeiro passo. Ninguém fica de fora. Ninguém pode ficar de fora. Agora sim nós vamos clamar o Espírito Santo. Então é interessante a escolha de Matias. Porque se nós lemos o texto e todo o decorrer do Atos, não tem necessariamente uma função, olha, o 12º apóstolo fará isso. Não. É uma recomposição bem teológica mesmo. É o 12 porque eram 12, nós temos 12. Então, qual que é o sentido disso? É a aliança do Antigo Testamento, é a aliança do Novo Testamento. E agora estão reunidos dentro da igreja de Atos. Né? E aí, nós adentramos então no texto do capítulo 2, o Pentecostes. Não vou me alongar e fazer uma catequese de Atos 2, até porque penso que é um tema que, com frequência, nós estudamos, principalmente nós que vivemos da espiritualidade carismática. Com frequência nós estamos aí bebendo deste texto e estudando sobre ele. Mas alguns detalhes aqui que às vezes passam despercebidos sobre Pentecostes. Primeira questão é a pluralidade daquela comunidade que estava ali reunida. Isso não pode passar despercebido. A diversidade cultural que estava presente. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, este é um grupo, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Este é um grupo. No versículo 9 fala de partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos, judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Olha a diversidade presente aqui. É o nascer da igreja no sentido de... É o manifestar-se da igreja, né? O nascimento é da cruz, é o manifestar-se da igreja. Olha como a igreja se manifesta de maneira diversificada. É o grande rebanho. A igreja nasce do lado aberto de Jesus, mas se manifesta como o grande rebanho. E isso tem que nos dizer muito. Principalmente quando nós estamos diante, muitas vezes, de um cristianismo que tenta ser, como eu posso dizer, uniformizado. E não é uniformizado na doutrina, porque a doutrina ela é una. Um cristianismo que tenta se uniformizar na prática.
como se nós estivéssemos querendo cercear os carismas. Por isso que é importante a gente redescobrir o texto de Atos e ver como que essa igreja primitiva nos traz ensinamentos para o hoje da igreja. E aí o que vai dizer? E diante desse grupo tão diverso, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. O que o Espírito faz, então, nesse sentido? Qual que é a missão? Qual que é a tarefa do Espírito? O Espírito é o que traz a unidade para a igreja primitiva. E não só para a igreja primitiva. O Espírito é o que traz a unidade para a igreja do hoje. O Espírito é o que nos recorda a nossa fraternidade. Recorda que todos nós somos irmãos. Como nós rezamos e como é doutrina da igreja, todos nós somos filhos no Filho. Em Jesus de Nazaré, nos reconhecemos como irmãos uns dos outros e filhos do Pai Deus. Somos filhos no Filho. E o Espírito vem para nos recordar essa dinâmica fraterna. E isso é urgente para a igreja, de todos os tempos. Este sempre foi o grande desafio do Espírito Santo. Reunir os filhos de Deus. Porque a igreja sempre teve perrengue, sempre passou por problemas, sempre teve diversidade, sempre teve discussão. Nós não somos a última bolacha do pacote, não, viu? Repita isso aí na sua casa. Nós, repete aí, eu sei que vocês são carismáticos, vocês gostam de fazer isso. Nós, bate no seu peito, nós não somos, não liga para a mãe, não. Não liga para a mãe, quem está aí, para a esposa, para o esposo, ele vai achar que você está doido, não tem problema, não. Repita aí, nós não somos a última bolacha do pacote. Não. O tempo de hoje não é o mais difícil de todos os 2000 anos da igreja, não. Não. Não, não mesmo. Leia a história da igreja para você ver. Leia. Leia sobre o galicanismo na França. Leia sobre os albigenses. Leia sobre os cátaros. E tantas outras histórias. Então nós não somos a última bolacha do pacote. O que na verdade acontece, às vezes, é porque nós temos uma rapidez da informação, a gente fica sabendo de tudo muito rápido. Então, hoje de manhã, 7 horas, estava saindo lá o moto próprio do Papa Francisco, 8h30 já tinha gente comentando, já tinha gente discordando, já tinha gente apoiando, já tinha gente brigando. Nós temos hoje uma rapidez da informação, mas a igreja sempre foi assim. Só que eu tenho que te dizer uma coisa muito importante, e não é o Raísso que está dizendo, foi nosso Senhor que nos avisou. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. Então, quando vem alguém com discurso, mas querem acabar com a igreja, chega para essa pessoa e diga assim, se você acha que fulano pode acabar com a igreja, você está chamando Jesus de mentiroso. Porque foi nosso Senhor que disse que as portas do inferno não prevalecerão. Então, nesse sentido, não precisa temer. O que a gente precisa, na verdade, se preocupar e se questionar é se nós estamos vivendo a fraternidade, se nós estamos testemunhando, se nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos pediu. Estamos indo às nações, estamos ensinando, estamos batizando, estamos testemunhando. Isso está ao nosso alcance. Isso nós podemos fazer. Independente se você tem 20 mil seguidores ou se você tem 100.
Se você é de ministério de pregação, se você é do ministério de intercessão, se você ora em línguas ou não. Independente, você pode testemunhar, você pode ensinar, você pode batizar no sentido de promover encontros mistagógicos, falar da cruz, falar de um ícone, trazer consigo um terço, um escapulário, abençoar, traçar o sinal da cruz da frente de alguém. Isso está ao nosso alcance. Isso está ao nosso alcance. E deixa problemas ministeriais com quem está para resolver aquele problema ministerial. Problema de dogma não é você que vai resolver. Não é quem é o Railson na fila do pão. Para isso que Roma tem uma congregação específica. Não é você que vai resolver, não sou eu. Nós rezamos daqui, confiando que esse Espírito guia e rege essa mesma igreja há mais de 2000 anos. Tá? E essa igreja que nasce na cruz, se manifesta em Pentecostes, qual que é o grande... qual que é a grande característica dela? É a vida fraterna, é a partilha, são os sinais, são as conversões. E aí nós temos, no versículo 42 do capítulo 2, uma espécie de primeiro sumário da igreja em Atos. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento. O que Jesus falou lá em Mateus 28? Ensinando-as. Olha o que reúne, olha o que prende atenção. Eles quem? Os primeiros membros daquela comunidade se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. O ensino prende. A pregação prende. Por isso que vai nos dizer Paulo, a fé provém da pregação. Uma pregação verdadeira, genuína. Quando se prega com parresia, se crê, se prega com autoridade, o seu coração palpita, aquilo transborda. Essa pregação prende, toca. Mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, vida fraterna. Vida fraterna. Gente, Jesus não gosta de ficar sozinho. Jesus é carente nesse sentido. E ele nos ensinou que a dinâmica da salvação e missão da igreja é através da vida fraterna, é comunidade. Ah, Railson, mas eu rezo sozinho. Ah, tá bom, quer rezar sozinho? Reza. Eu não preciso ir à igreja, eu rezo do meu quarto. Quer ficar no seu quarto? Mas não foi isso que o nosso Senhor nos ensinou, não. Jesus sempre reuniu o povo, congregou, ele nos indicou. Aliás, essa é a doutrina da igreja. A salvação é no aspecto comunitário. O juízo que é particular. A salvação é no aspecto comunitário. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua família. Vida fraterna. E é inconcebível um cristão que não gosta de vida fraterna. Nossa vocação é para o outro. Nossa vida é para o outro. Não tem sentido uma vida sozinho. Vida fraterna. Encontramos o Cristo no irmão. Somos exortados pelo Cristo através do irmão. Somos abraçados. Como diria Francisco, somos misericordiados através do irmão.
Como encontrar isso? Na vida fraterna. E muitas vezes nós seremos este olhar misericordioso, braço que acolhe, que abraça, voz que exorta, que prega, que aconselha para os nossos irmãos. Não seja um cristão egoísta. Comunhão fraterna e fração do pão, batizando-as. A dinâmica sacramental, a fração do pão e as orações. E não é um pão como... Claro que ainda aqui está na dinâmica do ágape. É claro que eles não pensam aqui a fração do pão como a Eucaristia, como nós pensamos hoje. Isso não está tão bem formulado, mas é a dinâmica do ágape aqui. Aquele pão congrega, aquele pão reúne. Fração do pão, e por isso que a fração do pão está acompanhada das orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Testemunho, pregação, descida do Espírito Santo. E os sinais. Esse é o itinerário de Atos. Pregação da palavra, testemunho, descida do Espírito Santo, sinais. Isso é para a comunidade primitiva, isso é para nós, igreja, hoje. Estamos pregando a palavra, estamos testemunhando a palavra. Se estamos testemunhando a palavra, o Espírito agirá, o Espírito descerá sobre nós. E quando o Espírito desce sobre nós, o que acontece? Sinais. Sinais. Maiores ou menores, mas acontecerão sinais. A sua vida, vida da sua família, vida dos seus, o seu grupo. Sinais, sinais, sinais irão acontecer, irão te tocar, você irá ver. Você irá ver. E aí, nesse sentido, eles vão se chamar de irmãos. E tem, claro, tem mais um texto que eu não posso deixar passar despercebido. Todos os que tinham abraçados a fé reuniam-se, punham em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam-nos entre todos segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostraram-se assíduos do templo e partiam pão pelas casas. Aqui tem um detalhe interessante. Eram assíduos no templo e partiam. Por que eles eram assíduos no templo? Porque as 3 primeiras gerações de cristãos, gente, eram provenientes do mundo judaico. Você olhava, você não sabia se era cristão ou era judeu. O judaísmo está muito colado aqui, ó, desse cristianismo primitivo. Mas isso é uma informação do texto, né? É mais um conteúdo bíblico aqui. É claro que a gente está explorando aqui a primeira comunidade, então eu não vou me atentar aqui, mas esse é um detalhe importante. As primeiras gerações de cristãos, elas estão coladas no mundo judaico. Daí a briga né? Porque prega para gentios, não prega, a circuncisão, a carne oferecida aos ídolos, etc. Está tudo nesse emaranhado. Então, aos primeiros cristãos, muita atenção aqui, eles precisam, gente, olha, eles vão sofrer, porque eles têm que se rasgar para entender aquela dinâmica nova que o Espírito está conduzindo eles. Eles têm que se rasgar. E muitas vezes nós precisamos fazer o mesmo. Quantas vezes a gente não é chamado a discernir, pensar, acolher situações que muitas vezes vai exigir da gente. E a gente tem que se rasgar mesmo. Principalmente quando o Espírito está ali insistindo. Né? E aí, neste sentido, meus irmãos e irmãs, os cristãos irão substituir o parentesco
da raça, da religião, por uma fraternidade espiritual muito mais preciosa e eficaz. Em vários trechos, Atos vai falar de irmãos, 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 irmãos. Coloca irmãos na boca de Paulo, irmãos na boca de Pedro, irmãos na boca de Cornélio, irmãos na boca de Barnabé, irmãos na boca de Tiago, irmãos, 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 e todos filhos no filho. Pedro teve que se quebrar, Paulo teve que se quebrar. Muitas vezes nós temos que nos quebrar também. Principalmente daquilo que tenta aprisionar o espírito. Tenta aprisionar o espírito. Né? Então nós observamos isso. Esse é o itinerário de Atos. Partiam pão, as necessidades eram supressas diante ali da fraternidade. Porque eles viviam de modo sério a vida fraterna. Não estavam apenas reunidos para partir o pão, para celebrar, mas também para socorrer os irmãos. Aqui entra uma outra dinâmica da igreja, de Atos e para a igreja dos nossos dias. A diaconia, que é o serviço. Por isso que eles vão lá chamar os 7 diáconos. Por que eles chamam 7 diáconos, gente? Para servirem as viúvas. Só que a palavra de Deus não dá ponto sem nó, não. O 7 também aparece aí como número simbólico e teológico. 12 era o que no Antigo Testamento? 12 tribos de Israel. E por que 7? Os 7 povos cananeus. Povos pagãos do Antigo Testamento. Olha que interessante. A igreja de Atos reúne os 12 de Israel e agora elege 7 diáconos, os 7 cananeus, os pagãos. Estão congregados na igreja de Jesus. Olha que detalhe bíblico, teológico bonito. Né? Essa igreja vive, então, a diaconia. Ela serve, ela socorre. São João Paulo II, ele escreveu um texto chamado Solicitudo Rei Socialis, é um texto do Magistério Social, no qual ele exorta assim: é uma tristeza enorme quando ocorre o divórcio entre fé e vida. O que é o divórcio da fé e da vida que João Paulo II exorta? É quando aquilo que nós confessamos não acompanha a vida como ela é. Não é só eu rezar, confessar e comungar. Se eu sou um péssimo esposo, péssimo pai, um péssimo colaborador da minha empresa, um péssimo cidadão, houve o divórcio entre fé e vida. Isso é uma tristeza. E a igreja de Atos já chamava atenção para isso desde já. O Senhor nos reúne aqui, mas não é só para celebrar o pão, não. O Senhor nos reúne aqui e a dor do outro dói, porque nós somos membros deste corpo, que é o corpo de Cristo. A dor do meu irmão, da minha irmã, também dói em mim. E se a dor do meu irmão, da minha irmã dói em mim, o que eu faço diante da dor? Vou agir para sanar essa dor. Diaconia. Diaconia. E quem se recusa à partilha, este não serve para viver a vida na igreja. Aí Atos nos conta um texto muito forte. Ananias e Safira.
não é simplesmente a mentira. Não é por não dar tudo, ou dar pouco, ou dar, enfim. Não, não, não. É se achar que você tem uma vida fora dali. Eis o grande erro de Ananias e Safira. Pensarem em viver uma vida longe dali, da comunhão com os irmãos. Queridos, queridos, o Senhor me impele a falar isso para vocês. E talvez muitos de nós precisamos ouvir. Mas é triste quando a gente, vivendo dentro dessa dinâmica de igreja, nós fizemos a experiência com o ressuscitado, com o Espírito Santo, e nós vivemos como se nós tivéssemos saudades do que está fora. A gente está vivendo aqui, mas a gente tem saudade do que está fora. A gente olha quem está fora e fala assim, nossa, mas eu queria estar ali, podia ser eu ali. Sabe? Eu não estou dizendo que você não pode, não estou falando que você vai se fechar ao mundo, não, nada disso, pelo contrário, né? Principalmente nós que somos leigos, é ser sal da terra e meio ao mundo. Mas eu falo das práticas mesmo. E quando a gente acha que a vida em Cristo, ela não é o nosso tudo. Parece que fora tem mais. E a gente fica pensando, como será a vida lá? Como será a vida ali? É o Ananias e Safira. Fizeram a experiência com o ressuscitado, eles estão dentro da comunidade, mas eles pensam, como será a vida fora daqui? E se a vida em Cristo não é o tudo, se não é o tudo, é o nada. Então, se é o nada, Ananias e Safira não vivem mais para Cristo. Não vivem mais para Cristo. Essa igreja é diversa, essa igreja é plural. Essa igreja tem discussões. Não é nada diferente da nossa. A igreja hoje segue plural. É a unidade na diversidade. E ela, e assim, não tem problema ela ser diversificada. Mas que ela seja um só coração. Que ela seja uma só alma. E oxalá pudéssemos todos nós compreender isso. Louvar a Deus pelo carisma que os nossos irmãos vivem. Não louvar a Deus pela renovação carismática apenas. Oxalá pudéssemos todos nós rendermos graças a Deus pelos carismas que nossos irmãos vivem. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos do caminho neocatecumenal. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos do movimento dos focolares. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos que vivem a espiritualidade da comunidade católica Shalom. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos do Opus Dei. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos dos Arautos do Evangelho. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos da Ação Católica. E assim vai. Oxalá pudéssemos louvar a Deus pelo manifestar-se dele na vida dos nossos irmãos através de outros carismas. Não é? A igreja de Atos reconhece e valoriza seus líderes. Nós podemos até dividir Atos dos Apóstolos em dois momentos. Atos de Paulo e Atos de Pedro. São as duas grandes lideranças deste primeiro momento do cristianismo. Na vida fraterna, nós também precisamos reconhecer esses irmãos que muitas vezes irão nos liderar. Não estou falando de obediência cega, não.
Porque os nossos líderes podem errar, é claro. Mas é importante que a gente reconheça o dom da liderança que Deus concedeu a muitos de nós. Não a mim, eu não. Esse dom eu não tenho. Mas eu reconheço que Deus deu o dom da liderança para muitos amigos. Os meus coordenadores, a Dete, minha coordenadora diocesana, o Anderson, meu coordenador na renovação estadual, o Marangon, meu coordenador na coordenação estadual. Saibamos reconhecer o dom que Deus derramou aos nossos líderes. E quando nós reconhecemos isso, nós nos abrimos muito mais para acolhermos melhor aquilo que eles virão nos exortar, aquilo que o Senhor vai nos exortar através deles. Atos nos ensina isso também. Reconhecer as lideranças. Mas não é apenas um assistir de modo passivo. A igreja de Atos nos mostra que todos colocam a mão no arado. E colocam a mão no arado principalmente porque o Espírito não deixa ninguém parado. O Espírito, ele que é próprio movimento, ele é inquieto. E ele nos inquieta. E ele nos lança para a missão. Sempre, sempre e sempre. Amém? Bom, já passei demais aqui do tempo, meu Deus. Acho que eu passei uns 7 minutos. Encerro por aqui a parte da exposição. Se alguém tiver pergunta, se tiver tempo para pergunta, a gente tenta, né, partilhar, responder aí, tá? Ver o que está ao alcance. Amém. Muito obrigado, Railson. Quero dizer de início mais uma vez agradecer, né, a você por estar conosco, por nos presentear com tanta riqueza a partir da palavra de Deus, né? Quando o Railson ia falando, eu fazia refletia sobre tantas coisas interessantes, né? Que como a palavra é rica, né? E ela toca mesmo, né? Ela nos toca e ela viva a nossa fé, né? E perceber que a igreja nasce na sua essência mais pura, se manifesta, né? Como diz o Railson, católica, bem católica, né? Para toda a humanidade, né? Representada nesses pontos. E uma coisa muito bonita que o Railson nos levou a entender é que todos entendiam a mensagem, né? Todos entendiam a mensagem central que é o Cristo, né? O Cristo ressuscitado a partir do anúncio, da missão de anunciar, de testemunhar, de ensinar, né? Ainda que com línguas diferentes, ainda que com idiomas diferentes, né? Muito bonito. E isso nos mostra que a nossa missão é essa, sobretudo, anunciar, testemunhar com a vida, como o Railson trouxe, que essa é a nossa principal missão, e às vezes a gente perde o foco com tantas outras coisas superficiais. Gostaria de abrir também para quem quisesse comentar, fazer alguma pergunta. Fique à vontade, pessoal. Não é uma pergunta, eu só gostei muito de ouvir quando ele disse, quem se recusa a viver em comunidade se nega a próprio Cristo. Acho muito bacana a gente estar se voltando para o irmão, sabe? Esse olhar, assim, de Cristo para o irmão. Ninguém é igual a ninguém. Nós precisamos aprender a nos amar mais. Obrigada por suas palavras nessa noite. E que Deus nos capacite a esse amor. Que Ele toque nossos corações para que a gente aprenda a amar a todos de verdade. Do jeitinho, do jeitão, ou da forma como o irmão é. Da cor que ele tiver, do jeito que ele for, acolher, amar. Meu coração ficou cheio de ouvir isso, tá? Muito obrigada, Railson, pelas tuas palavras. Amém. Bendito seja Deus. Railson, eu corroboro o que a Mara falou. Eu nunca ouvi uma clareza tão meridiana em relação ao amor presente nos Atos dos Apóstolos. E presente, assim, na vida da igreja,
na nossa vida como movimento, como pessoas, como respeito ao diferente, né? Achei assim, mas muito, muito, muito claro, fiquei muito feliz por ouvir. Muito obrigada, que Deus te abençoe e continue te dando essa capacidade de poder transmitir tudo isso para todos nós. Amém. Exatamente isso. Eu também concordo com o que a Mara e com a Lucy comentaram. Foi a primeira vez que eu consegui ver o Atos dos Apóstolos tão palpável, ou seja, lá e cá ao mesmo tempo. Essa transposição, digamos assim, isso que está aconteceu lá, acontece conosco aqui, essa clareza, como disse a Lucy, de linkar, vamos dizer assim, um termo bem atual, né? Linkar a nossa vida com as atitudes dos apóstolos, ou nos colocar conscientes, na realidade, de qual é a nossa missão hoje em dia, de educar, de batizar, de evangelizar, de levar a boa nova, de estender a mão ao próximo. Muito bom, muito bom. Não parei de escrever aqui, depois agora vou ter que rever isso aqui, que fiz no rascunho, vou ter que passar limpo agora. Cair bem no coração, na mente e no coração. Né? Muito obrigada, Railson, obrigada por esse momento. Obrigado a vocês. Nós já estamos lá em Jerusalém, não vamos nos afastar de lá, esperando o Espírito Santo. Essa noite foi muito linda, estamos lá. Amém. Como diz, um prenúncio para o Pentecostes, né? Então, nos resta agradecer a Deus, né, pela exposição, né, do que você nos colocou, né? Isso vem agregar mais conhecimento e aperfeiçoamento para a nossa caminhada de fé, né? A nossa caminhada como movimento, como renovação, né? Obrigado, Deus seja louvado por tudo. Amém. Mais alguém, pessoal? Última chance. Ok, pessoal, maravilha. Até para a gente não se estender muito, né? Eu quero mais uma vez agradecer e aí dizer, né, em nome da renovação da Diocese também, que nós estamos muito satisfeitos, muito felizes por ter o Railson conosco. Como eu disse, eu já o conhecia e fiquei muito honrado, né, de ter você conosco e quantas coisas. Eu compartilho muito de tudo que falaram, a Lucy falou muito bem, e a Celina também, enfim, a Mara, todos, mas como que a gente se sentiu nos Atos dos Apóstolos, né? Eu tive esse sentimento também, né, de ver a comunidade se estruturando, a comunidade vivendo em comunidade e tendo a centralidade do Cristo, e tendo os mesmos problemas que nós também, né? Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e o Railson me fez pensar, eu refleti esses dias sobre isso, que às vezes a gente acha que o nosso tempo é o mais difícil, né? Quem dera fosse, né? Eu digo quem dera fosse em vista de tantas coisas que a igreja já sofreu, né? Que a igreja não tivesse precisado sofrer tanto, porque sofreu muito, né? Mas o mais importante, né? E a palavra do Railson hoje, eu acho que fica no coração de todos. A gente acalmar o nosso coração e lembrar que Jesus falou, né, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E se a gente for pensar, né, Jesus já avisou, ele já deixou avisado para nós, né? Já deixou isso gravado no nosso coração e também avisou que no mundo a gente haveria de ter tribulações, né? Mas coragem, eu venci o mundo. Então, essa palavra também que o Railson traz, além do conhecimento, é uma palavra de esperança, uma palavra que renova a nossa fé, a nossa forma de viver a fé. E, por final, outra coisa que eu queria fechar, assim, com o que o Railson falou, é da necessidade de anunciar. Nossa, nós temos que anunciar. É a nossa missão. Porque, como o Railson falou, a palavra prende. Se tem algo que faz as pessoas nos quererem bem, as pessoas mudarem de vida, as pessoas quererem conhecer mais de Cristo, é quando nós anunciamos. E anunciamos não é o doutrinar, mas anunciar é o
exercer o amor no desenvolver do nosso dia a dia, da nossa rotina, por meio do testemunho e também da palavra anunciada, de falar de Jesus mesmo, né? E Raílson me motivou a querer falar mais de Jesus em todos os ambientes, em todos os aspectos, né? Eu acho que faz toda a diferença. Então, muito obrigado por tudo mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Raílson? Não, já me estendi bastante, né? Mas acho que esse ponto que você falou aí é bem verdade, Vinícius. Querendo ou não, este tempo que nós vivemos, né? Dom Tolentino, que é um cardeal recente, né? Foi nomeado no último consistório pelo Papa Francisco. Ele disse certa vez que este cenário de pandemia é um tempo kairológico, né? O kairos não é o tempo de Deus, como se fosse um antagonismo em relação ao cronos. Não. Kairos é o momento oportuno. Então, por que ele disse que este tempo de pandemia é também um tempo kairológico? As pessoas estão mais fragilizadas, se sentem mais fragilizadas, e ao mesmo tempo sentem necessidade do sagrado. Ou seja, este é o momento oportuno para nós falarmos de Deus, mas falarmos da boa nova, O evangelho, gente, é a misericórdia, é a boa nova do evangelho, o resto o que vem aí é só para decorar, viu? É adereço de carro alegórico do Carnaval de Escola de Samba. É a misericórdia, é a boa nova, é a verdade, é a parresia. Né? Vamos anunciar Jesus porque as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, me evangelize. Pode ter certeza disso. Ah, meu vizinho é ateu. Ele não vai te falar. Mas no fundo da alma dele está dizendo, pelo amor de Deus, me evangeliza. Celina, me evangeliza. Mara, me evangeliza. Eles estão pedindo. Na alma deles está pedindo. Anuncie Jesus para eles. Amém. Que bonito tudo isso, gente. Então, agradecer a Deus, louvar a Deus por essa noite. E nós começamos em oração, nós vamos terminar em oração também nesse momento. Então, bendito seja Deus por essa noite, bendito seja Deus pela vida do Raílson, pela vida de todos nós. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir e que a gente possa fazer um belo caminho aí de conhecimento, de estudo dos Atos dos Apóstolos. O nosso coração também arda, como ardeu nessa noite, ao ouvir as palavras do Evangelho, a palavra de Deus, tanto que toca a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu motivo todos a continuar lendo cada dia